Hoje você vai ter uma oportunidade que não aparece sempre por aí. Você vai poder conhecer como é por dentro um abrigo secreto de sobrevivência. Sim, estamos falando de um bunker enterrado embaixo da terra com um monte de recursos de sobrevivência para o caso de um grande apocalipse acontecer. Será que realmente uma estrutura como essa pode proteger as pessoas? Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente, eu sou o Batata e hoje nós vamos mostrar tudo para vocês em detalhes como é o nosso abrigo secreto de sobrevivência. Aqui você vai ver tudo, fica até o final do vídeo que você vai conhecer passagem secreta, você vai ver como funciona, enfim, tudo o que tem aqui dentro que a gente já está trabalhando há alguns anos. Outra coisa, antes de você sair e antes de você continuar, já coloca o dedo no like que a gente precisa demais dessa ajuda para poder divulgar o nosso canal, senão a gente simplesmente desaparece aqui no YouTube. Se você clicar aqui embaixo, você vai ter acesso exclusivo ao nosso Guia Off-Grid. O Guia Off-Grid é um grande manual de sobrevivencialismo. Isso mesmo, lá nós ensinamos tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais fora do sistema e principalmente mais segura. Você vai achar lá desde matéria de como construir o seu abrigo até como fazer cultivo, como ser muito mais autossuficiente. Então, você que se interessa por esse estilo de vida, que gosta de saber que você está seguro em qualquer ambiente, clica aqui embaixo, dá uma olhadinha lá no Hotmart, porque o nosso material já está disponível para você. Então, antes de eu começar a fazer uma tour detalhada para vocês, mostrando tudo que tem dentro do abrigo, você precisa saber um pouquinho de como ele foi feito. Para isso, eu fiz um pequeno clipe para você, desde a hora que a gente foi a primeira vez lá na Tramec, até a hora que o bunker, propriamente dito, estava pronto e instalado aqui na nossa casa. Tudo nessa vida começa com um buraco. E acredite você ou não, eu fiz isso tudo na enxada e na picareta, ok? Tudo feito na enxada e na picareta com as minhas mãos. Mentira. Bom, deixa eu apresentar para vocês a enxada, que é a amarelinha, e a picareta. Isso daqui tudo vai ser cheio de concreto até essa altura aqui. Depois a terra vai vir e vai cobrir. Entre 1930 e 1936, os franceses construíram a maior linha defensiva já feita pelo homem. Quando se fala na linha Maginot, se imagina tanto a linha como um todo, como suas fortificações. A referência é para todas elas. É realmente uma série incrível de fortificações, que começam lá na Itália e vão até a Alemanha. E deveria ter ido mais longe, só que ela não foi terminada. Imagina você fazer uma mega fortificação, uma linha gigantesca de mais de 100 quilômetros de túneis e galerias, e esquecer de colocar um portão. A linha Maginot nunca foi terminada de fato. Uma grande brecha ficou aberta nela e foi exatamente por essa brecha por onde os alemães entraram. Eles simplesmente contornaram a linha defensiva e entraram nas costas dos defensores. Na teoria, a linha Maginot nunca caiu, ela não foi derrotada. Ela simplesmente se rendeu depois que os alemães tomaram toda a França. Essa série de proteções incríveis feitas pelos franceses possuíam mais de 45 grandes fortalezas, grandes edificações, cerca de 97 fortificações menores, verdadeiras cidadelas com tudo que você podia imaginar lá dentro, hospitais, sala de teatro, todo tipo de munição, alojamentos, restaurantes, cozinhas. Além disso, haviam ainda mais de 350 casamatas, ou seja, 350 bunkers menores com artilharia a cada 15 quilômetros, ou seja, um protegia o outro e não tinha como você chegar e fazer um avanço frontal em cima da linha Maginot. Um fato muito interessante é que, para poder construir isso tudo, os franceses usaram principalmente as vantagens que eles tinham no terreno daquela região. Era um terreno todo feito de pequenas colinas. Uma das grandes sacadas da linha Maginot é que ela não foi escavada, eles não fizeram um buraco e construíram dentro.
o contrário, eles recortaram pequenos morros e colinas, construíram e depois jogaram terra por cima. Essa é a chamada fortificação de colina. Com isso, eles economizaram milhões de francos franceses, simplesmente evitando de se colocar bombas e drenagem. Toda a gestão de água e dejetos era feita única e exclusivamente por gravidade. Atualmente, ainda alguns segmentos da linha Maginot está disponível para o público, ainda em funcionamento, porém muitas das partes já foram abandonadas e sucateadas. E algumas imagens que a gente vê, a gente acha que é tudo muito bonito, tudo feito de concreto, tudo muito bem estilizado, não é? Só que não. Boa parte da linha Maginot nada mais era do que pequenas casamatas e abrigos na encosta da montanha. Tanto o bunker militar quanto o bunker sobrevivencialista civil, ele tem exatamente a mesma função: formar uma área fortificada e segura, capaz de segurar uma grande pancada. É óbvio que, em termos militares, grandes pancadas são grandes bombas. No nosso caso, não é necessário pensar em sobreviver a um ataque de aviação, mísseis, antibunker e coisas desse tipo. Basta só que você tenha uma área bem segura para sobreviver a eventos climáticos e também que nenhum mané com um pé de cabra consiga simplesmente arrombar sua porta. Tá rolando muito trabalho aqui na nossa base sobrevivencialista, principalmente no subsolo da base, ok? Antes da gente começar qualquer um dos projetos e até de eu poder apresentar tudo para vocês, eu quero que vocês entendam que tudo começa com um buraco. Velhos, são imensos, imensos. Ó, esse aqui, todo ele é feito de aço carbono, tá? Eles estão preparando agora a escotilha de fuga. Você vai poder entrar por aqui, pela porta, mas ali embaixo, ó, vai ter uma escotilha que abre e você entra no túnel. A porta é levinha, né? É leve, a porta é leve. Quanto pesa a porta do banco? Uns 150 quilos. Só 150 quilos. Isso sem rechear ela de concreto, sem nada. Sem nada, é. Crua, ela pesa 150 quilos. Por isso que aquela dobradiça é tão pesada. Você? Tava lá se atando. Eu também quero entrar. O meu é basicamente um bunker mecânico. Ele tem travas mecânicas. Tem versões que você vai ter abertura digital, com biometria e todo o resto. O nosso, por enquanto, tá assim. Então vamos lá. Essa daqui é a face do nosso bunker, tá? Ele vai ter aqui 2,5 metros por 3,5 metros de profundidade.
essas dobradiças aqui, eu tenho algumas imagens para vocês. Essa é a dobradiça levinha que vai colocar ali. Dá uma olhada. Caralho! Bota lá. Bom, essa estrutura que vocês vão ver, ela é totalmente diferente na parte de dentro do que é na parte de fora. Na parte de fora, os reforços são assim, ó, barras maciças, tá? Essa aqui é a porta, é o engate da porta. Tá vendo aqui, ó? Esse engate da porta, ele funciona basicamente como uma porta de navio. Ele tem dois encaixes. Você vai ter esse aqui desse lado, e quando você chega aqui na porta, ó, dá uma olhada aqui. Ele tem um engate aqui também. Ok? Então ele entra um dentro do outro, assim você não consegue abrir a porta. A porta tem reforço todinho na parte de dentro, e por aqui, ó, dá para você ter uma noção do tamanho da chapa, ok? Essa aqui, ó, é a espessura da chapa, é 1,3 centímetros, tá? E ela é totalmente maciça em todas as partes que você vai ver aqui, ó, tá? Olhando aqui toda a parte de dentro, é exatamente a mesma coisa, ok? Deixa eu mostrar aqui. Então, olha só, vou bater com o martelo aqui, ó. É maciço, tá? Muito maciço, é uma chapa muito espessa. Tem um grande motivo para essa coisa ter esse formato que vocês estão vendo aqui. Se você estudar um pouquinho de bunker, você vai ver que praticamente todos têm esse formato aqui. Por quê? Porque é o formato que mais resiste à pressão da parte de cima, ok? Essa montagem das chapas aqui com os reforços fazem com que pouca coisa que aconteça lá na superfície consiga atingir esse bunker aqui. A casca não é a proteção é o que está efetivamente aqui em cima, as placas de concreto, as placas de EVA, entendeu? A ideia é suportar impacto. Impacto do quê? De qualquer coisa. Impactos biológicos, químicos, impactos que podem efetivamente tirar uma pessoa de combate. Basicamente é isso. Você entra aqui dentro para resistir. Muita gente acha que quando vê uma sala de segurança como essa, um safe room ou um bunker desse enterrado, acha que é para morar lá dentro, que vai passar a eternidade lá. Não vai. Ele está totalmente preparado para que você tenha um primeiro momento de resistência. Quando tudo der absolutamente errado, você entra aqui dentro, tranca a porta e espera o pior momento passar. Então, para resumir tudo, é uma célula de sobrevivência, uma sala blindada que vai resistir praticamente a qualquer coisa que aconteça lá na superfície. Vou ligar uma luz extra aqui só para melhorar a experiência de vocês, ok? Deixa eu colocar a lanterna aqui. Então vamos lá. Desse lado aqui, você vai ter uma bancada de trabalho, que na verdade é uma escrivaninha muito antiga e muito forte. E ali, a mesma coisa, uma estante muito antiga e muito forte que nós estamos guardando coisas, ok? Aqui nós temos uma cama com alguns utensílios que eu já mostro para vocês, tá? Bora lá. Aqui nesse painel eu tenho minhas facas, as que eu mais gosto, as que eu mais tenho carinho por elas. Todas facas de sobrevivência, alguns canivetes. Essa aqui basicamente é minha cutelaria especial. Aqui na mesa nós temos mais algumas peças, eu uso isso como mesa de trabalho, tá? E tudo que vocês estão vendo aqui eu vou montar e mostrar para vocês depois, tá? Então aqui vocês vão ver os rádios que estão para serem montados, a energia vem daqui, ó, ok? Essa parte é muito legal, essa sala ela é totalmente off-grid, ela gera a própria energia e tudo fica para ser usado dentro dela, dá para você usar bastante coisa, porque nós usamos o kit exatamente igual a esse aqui, ó, tá? Que nós já mostramos para vocês aqui no canal. Então nós temos um lá fora de casa e nós temos um só para essa sala aqui, especificamente para essa sala aqui, ok? Tudo nela é ligado aqui, ó, nesse painelzinho aqui tem uma tomada, olha só. Ele é ligado aqui e ele abastece toda a sala. Ela tem vários recursos de iluminação e de energia. Antes disso, nós usávamos isso aqui, ó. Vocês já viram aqui no canal que é o GD Plus. É basicamente um microsistema como aqueles que nós mostramos, tá? Se você tem um apartamento, por exemplo, esse aqui seria o ideal para você. Você tem a placa solar,
a bateria aqui, que seria uma espécie de power bank, e as lâmpadas que você pode iluminar a sua casa por até 3 dias. Esse sistema aqui que a gente montou agora, ele dá uma autonomia muito maior, de muitos dias ligado, tá? Inclusive, você podendo usar algumas ferramentas, como vocês vão ver mais para frente aqui dentro, ok? Então, esse sistema para a gente é muito mais efetivo do que esse aqui. Esse aqui agora acabou se tornando uma redundância, ou seja, se por acaso acontecer alguma coisa com o sistema solar, a gente liga esse daqui de volta, ok? Ao lado dos canivetes e facas, nós temos os nossos rifles, tá? Meu, da Dona Raposa, tá tudo montado aqui. Lunetas, acessórios, mira laser, tá tudo aqui nesse lugar. Pólvora, ok? Aqui em cima tem uma continuação das armas longas, eu tenho uma preferência enorme por armas longas, ok? Essa daqui, por exemplo, ela tá indo embora agora. Provavelmente quando você assistir esse vídeo, ela já não vai mais estar aqui. É um Hamilton 22, ele tem mais ou menos 80 anos de história. É um Bushmaster, tá? Isso foi vendido para um amigo colecionador, que já esse momento já deve estar ali atirando com ele já. Ele está indo com bastante suprimento de munições, ok? Então, as longas ficam aqui, tem mais ali, como vocês vão ver, tá? Que ainda não foi feito suporte para ela. Aqui do lado, nós temos uma armadura nível 3A. Existem 2 delas aqui, ok? Essa daqui é a única que está completa. Ali em cima são as bocas de exaustores, que são esses exaustores aqui, ó, exaustores comuns de ambiente. É isso aqui que você liga para fazer o ar sair para fora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem um ligado bem ali. Olha só. Tá? É assim que fica, ok? Então, ali vai ligar um dos exaustores. Ele tem um outro buraco de exaustão do outro lado que está fechado, ok? Aqui é uma das partes mais perguntadas do canal. O que é isso, Batata? Não tem saída, é um túmulo. Essa é uma das saídas táticas aqui do bunker. Só os mais atentos perceberam que quando essa caixa de metal desceu, ela tinha várias passagens em volta dela. E é assim que funciona, você faz saídas secretas. No nosso caso, nós fizemos uma saída secreta e várias saídas táticas. A saída tática, você usa aquela porta ali, tá? É por ali que você sai. Você abre aquela portona ali e sai. Quando você sai, você entra num túnel. Não é um túnel grande, é um túnel bem apertadinho e você tem acesso a várias partes do quintal. Isso mesmo, você sai dentro do quintal, em várias posições diferentes. É a saída secreta. Não mais secreta. Toda estrutura sobrevivencialista, ela vai ter basicamente 4 prédios, isso desde sempre, ok? E tudo começa basicamente com o abrigo. Nossa meta aqui é, primeiro, fazer toda a parte subterrânea, até para a gente poder usar o recurso de bobcats, tratores e coisas desse tipo para poder mover o máximo possível de terra, ok? Quando você assiste um vídeo do guia e vê esse cenário aqui, ó, que é o nosso cultivo, você nem imagina que nós temos saídas secretas preparadas aqui nesse lugar. Foi daí que vocês viram os meninos correndo. Eu vou mostrar uma para vocês agora que ela ainda não foi camuflada, tá? E depois eu mostro uma camuflada para vocês verem como é, ok? Todas as portas e peças feitas para essas saídas secretas
são feitas com isso aqui, ó. Todas, tá? Então, se você tem uma ideinha de, eu chego lá e eu arrombo e eu passo, você não passa. A gente está chegando aqui numa outra parte que já é bem comum para vocês. Vocês que acompanham o canal já viram isso aqui. A porta anti-cracudo, não é? Então agora eu vou te mostrar uma das passagens que ela tem. Opa, peraí. Calma. Aqui, ó. Aqui tem uma saída. Esse daqui é o meu quarto, tá? Ó, é um quarto que vocês já viram aqui. Ele também está quase todo off-grid agora. Aqui vocês vão ver que tem um aterro gigante, que tem uma obra ainda que vai ser construída. E a saída está aqui, ó. Ali atrás. Ainda não foi camuflada, tá? Então, se você subir de lá, você vai achar isso aqui, ó. Uma saída. E agora em outro ponto do forte, ok? As nossas hortas estão ali. Vamos passar aqui, ó. Merda, peraí. Esse aqui é um depósito e tem uma outra passagem bem aqui nesse lugar, ok? Vamos dar uma olhada nela e ver como ela fica. Já viram? É assim que a tampa de esgoto fica depois que você faz a passagem secreta, ok? Olha só, é uma outra saída estratégica que fica totalmente lacrada. Aqui vai ser feito um revestimento de pedras naturais, tá? E quando essas pedras forem encaixadas, essa passagem simplesmente desaparece. E é óbvio que ela só abre por dentro. Sério que você acreditou que dá para fazer uma passagem secreta subterrânea ou que alguém no mundo tem um bunker com uma passagem secreta subterrânea? É mentira, gente. Não dá efetivamente para você imaginar uma peça de pedra ou de concreto que possa ter uma passagem secreta e que seja segura. Todo mundo vai bater o olho lá e vai saber que tem uma porta ali. Como é que você vai sair por lá? É mentira, entenderam? Não dá para camuflar uma porta secreta. Meu Deus, uma rede de túneis secretos saindo de dentro de um bunker. Que ideia de doido, não foi minha não, foi do João Rambo, John Rambo no Rambo 5. Ele fez isso, eu achei lindão e decidi fazer. E você deve estar achando que foi uma fortuna fazer isso. Não foi, foi muito, mas muito mais barato do que você imagina. Quantos milhares de reais você acha que a gente fez para fazer todos esses túneis? Pouquíssimo. Você sabe por quê? Nós somos baita de um lixeiro e foi a partir de escombros e lixo que nós montamos essa rede de túnel. Sabe como? Com tubos quebrados da Sabesp de São Paulo. Esses refugos de tubo são vendidos a preços muito baratos. Eles praticamente até pagam para você ir retirar o refúgio de lá. São tubos que têm algum defeito. Às vezes eles estão mais ovais, às vezes eles estão com uma pontinha quebrada, ou às vezes até a medida que eles precisam dos tubos deu errado. Então isso tudo vai para um refúgio que você pode comprar lá. As portas super blindadas que seguram esses tubos, sabe onde você acha? No ferro velho. E você precisa lembrar que a gente começou a fazer isso muito antes da pandemia e que nós fizemos isso aqui até antes dessa sala blindada aqui. Você vê os vídeos aí de quando ela estava sendo construída, não é? Pois bem, essas tampas de esgoto, elas são ridiculamente fortes, principalmente as mais antigas que você encontra no ferro velho, tá? Se você fizer uma busca agora por tampa de esgoto aí, você vai achar trocentas delas. Então, em cada saída do túnel, antes de chegar nas portinholas que eu mostrei para vocês, nós temos uma dessas aí. Só que ela não está colocada assim, ela está colocada em pé e todas elas são as que são basculantes e tem dobradiça, ok? Então elas abrem assim, ó, colocadas na parede e elas abrem dessa forma aqui. Desse jeito você não precisa fazer aquela força imensa para poder abrir isso daí. E se você ancorar ela pelo lado de dentro,
ninguém abre pelo lado de fora. Sinceramente, é muito mais fácil você cavar e tentar abrir um buraco pela parede e entrar do que você tentar passar por um negócio desse. Por isso que essas portas, além de serem totalmente dissimuladas, elas ficam levando dessa parte do abrigo aqui, só daqui, lá para fora. Se você está pensando, mas o invasor vai entrar. Não vai, cara, só se ele explodir a porta do bunker, porque o único acesso é por aqui. Aqui tem um pequeno suprimento para número 1 e número 2, depois eu mostro para vocês como isso funciona. Aqui, equipamentos médicos de monte, máscara de gás, uma para cada membro da família. Nosso item de sobrevivência mais valioso, uma Bíblia Sagrada. Talvez você não saiba, mas é talvez um dos maiores manuais de sobrevivência que você pode tocar, pegar na sua mão e ler um dia. Então, mesmo que você seja um ateu raiz, leia a Bíblia que você vai aprender como sobreviver nela, porque tem muita técnica de sobrevivência. Aqui você tem uma série de outras facas que eu ainda não pus na parede. Aqui munição para chumbinho, munição para arma de fogo, munição de vários calibres, que a gente guarda tudo aqui. Também provavelmente vai sair daqui, vai ficar só o EDC mesmo. O meu EDC está basicamente todo aqui nesse lugar, ok? Aqui mais uma caixa de munição. Basicamente aqui nós temos os itens de rádio, baterias, pilhas, por conta da proteção eletromagnética que ele dá, ok? Aqui mais caixas de remédios que vão vir para essa parte aqui depois que isso aqui tiver tudo montado, ok? A cama tá aqui. A nossa ideia é montar um kit aqui muito similar à ambulância do SAMU. A gente fez esse vídeo para vocês, tá? Os equipamentos todos já estão aqui embaixo. Vamos ver? Ó, tá lotado de equipamento médico aqui, ok? Tem desde balão de oxigênio até, sei lá, remédios, antibióticos. Tem um armazenamento gigante ali. Esse pedacinho aqui eu já mostro para vocês. Isso daqui é muito legal. Isso daqui é algo que eu guardo já há muito tempo. Não sei muito o que fazer com ele, tá? Mas é uma baita coleção de notas antigas. A gente está tentando procurar alguém que entenda de numismática para ver se tem alguma coisa aqui que vale alguma coisa. Se tiver, eu vou deixar para os batatinhas. Agora, aquilo ali. Bom, eu vou até iluminar aqui para você não achar que seus olhos estão te enganando. Vela. Vela, purificador de água, filtro de água. Por que isso daqui está aqui? Porque eu fui acumulando. Literalmente, eu ia no mercado, comprava um saquinho de vela e foi confortável para mim colocar ele aqui dentro e ele foi ficando, junto com caixas de fósforo, comprimido de clorim, filtro de água, tá? Tem 2, 3 filtros de água aí diferentes, enfim, foi só um lugar onde eu fui colocando as coisas e daqui a pouco isso daqui sai daqui. E sim, aquilo vai sair dali porque é combustível. Combustível pega fogo. E a gente pretende não ter nada que pegue fogo aqui dentro. Até então, o que a gente usava para cozinhar aqui como emergência era esse fogareiro de acampamento aqui. As panelinhas dele, as coisas dele já saíram tudo. E a partir de agora nós vamos usar isso aqui que eu já mostro para vocês, ok? Aqui uma cama dobrável, ou chamada cama de campanha, tá? Temos algum suprimento de água aqui. E aqui a caixa que mudou tudo. Isso é muito legal e muita gente não presta atenção nisso. Quando nós mudamos e montamos um pequeno kit de energia solar, ele mudou totalmente a forma que nós gerenciamos o nosso abrigo e as coisas que tem dentro dele. Ele ficou ainda mais seguro só por operar com uma energia que é limpa, uma energia que não dá problema. Ok? Nós pudemos agora fazer alguns testes e ligar coisas aqui que a gente nunca imaginou que pudesse ligar num sistema off-grid, como por exemplo, essa caneca aqui, ó. É o meu maior orgulho, ok? Você vai tirar sarro, vai falar, é coisa de pobre, é coisa de pobre, mas é coisa de pobre feliz. A gente estava querendo isso aqui há muito tempo e não dava para comprar, até que a gente achou numa promoção de salvados e conseguiu comprar. Isso é uma chaleira elétrica, ela vai fazer água quente com o nosso sistema off-grid. Ou seja, eu ligo isso aqui na tomada, ele vai começar a funcionar automaticamente e vai nos dar água quente off-grid aqui dentro do bunker. Isso permite que eu use comida liofilizada, que eu esquente água para fazer qualquer coisa. Lógico que com tudo isso veio também o kit de café, que nós vamos montar ele todo aqui dentro. Esse aqui é cafezinho de emergência para você sentar aqui dentro e tomar, ok?
o interessante de você pensar nisso tudo é como só uma fonte de energia pode mudar todo o conceito que você tem na hora que você vai fazer o seu abrigo. E é uma fonte de energia que qualquer pessoa pode montar. O projeto, tudo que você precisa, você encontra aqui no guia, tá? Tá aqui em cima nesse link, basta você clicar, ir lá e montar o seu projeto também. Lembrando que para ele funcionar, ele só precisa que a placa esteja no sol. O resto do sistema todo pode ficar aqui dentro. Agora, de fato, vocês têm uma ideia real do que é o nosso abrigo, do que ele pode fazer, quais são as capacidades. O que vai acontecer agora é a gente começar a equipar esse lugar aqui. E cada vídeo que a gente fizer, a gente vai trazer uma novidade para vocês, como um sistema novo, um novo equipamento, uma nova montagem de caixa de primeiros socorros, enfim, você vai poder acompanhar isso tudo aqui no canal, desde que você se inscreva e principalmente ative as notificações. A gente pretende fazer vídeos mais curtos para mostrar isso para vocês. A gente ainda tem algumas limitações para superar. Esse lugar, ele não pode ter, por exemplo, um tapete comum como aquele que você coloca na sua casa. Todos os carpetes, tudo que vem aqui tem que ser emborrachado. Por quê? Porque pode energizar, isso aqui é todo aterrado, então você tem que tomar muito cuidado para você não tomar um choque nas paredes. Então tem uma série de regras que a gente tem que cumprir para poder ter um abrigo como esse. Não é simples do jeito que parece, não. Então a gente vai vencendo isso com o desenrolar do canal. Esse é o abrigo secreto do Guia do Sobrevivente. Eu espero que tenha saciado a curiosidade de muitos de vocês, que você tenha aprendido ou tido alguma ideia legal para poder também fazer no seu abrigo ou para proteger a sua casa. A ideia é exatamente essa. A gente vai produzir uma série de vídeos, alguns mais curtos, para que você possa ver cada pequeno projeto que a gente vai instalar aqui dentro. Esse vídeo foi mais para que você conheça o geral do ambiente onde nós estamos, quais são as capacidades do abrigo, o que ele pode, o que ele não pode fazer, porque muita gente quer saber se é realmente efetivo para proteger a vida das pessoas. E é muito efetivo. Então, tem muita coisinha que aparece aí na internet que vai acabar confundindo a cabeça das pessoas, e algumas pessoas que até queriam ter um abrigo desistiram por ficar ouvindo balela, que principalmente acontece em outros canaizinhos por aí. Não, é extremamente seguro. É a proteção definitiva. Não dá para subir mais que isso daqui que vocês estão vendo. Então, vale sim a pena você investir para que você tenha sim um abrigo que resista a qualquer coisa. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente e esse aqui é o nosso abrigo secreto. Eu espero que você tenha gostado. Enfia o dedo no like, porque sem o seu like, o nosso trabalho simplesmente não aparece em lugar nenhum e ninguém vai saber que tem a possibilidade de ter um abrigo como esse em tempos difíceis. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo. Até mais.